Um cheiro de peixe na sua casa, não como aquele de um bom filé de salmão. Não significa que você esqueceu de jogar fora o lixo com os restos do jantar da noite anterior. Esse odor perigoso significa que é necessário verificar os equipamentos elétricos da sua casa. Fios desgastados, disjuntores com defeito, sistemas elétricos superaquecidos e circuitos sobrecarregados podem ter cheiro de peixe. Todos esses fios são revestidos com plástico, que emite um odor de peixe quando aquece significativamente. Se você sentir um odor de ovo podre em casa, chame o encanador imediatamente. A razão mais óbvia são os problemas de esgoto e encanamento, mas isso também pode indicar problemas com o aquecedor de água. Outro possível culpado pode ser um vazamento de gás. Os fabricantes adicionam ao gás natural um produto químico com cheiro ruim para que as pessoas possam perceber até mesmo o menor vazamento no local. Há quem acredite que seja possível sentir o cheiro de monóxido de carbono graças a esses aditivos, mas infelizmente não funciona assim. Esse gás é um subproduto perigoso da queima e não é armazenado em lugar nenhum, ao contrário do natural. Então nenhum cheiro pode ser adicionado a ele. Cuidado! Assim como muitas outras coisas desagradáveis, o mofo também tem um cheiro. E bem distinto, por sinal. Lembra a terra e a bolor. É bem comum encontrá-lo onde quer que tenha água e umidade acumulada, como um vazamento desconhecido na parede. Os esporos podem crescer graças a essa mancha úmida e causar problemas de saúde bem sérios. Outro motivo pelo qual seu banheiro pode ter um aroma meio ruim é devido à água parada ou alguns resíduos no ralo. Se você já chamou o encanador, mas ele só pode vir depois de amanhã, há um truque legal para mascarar o cheiro. Adicione algumas gotas de qualquer óleo essencial de sua preferência no rolo de papel higiênico. Sim, o problema ainda permanece, mas pelo menos você não sufoca com o fedor impregnado. Se você culpar a escova do vaso sanitário pelo mau cheiro no seu banheiro, espirre um pouco de desinfetante perfumado direto no suporte dela. Também é possível criar seu próprio perfume feito em casa, misturando um copo de água destilada, uma colher de sopa do seu óleo essencial favorito e uma colher de sopa de álcool isopropílico. Esse último vai dar um jeito nas bactérias e o óleo essencial vai disfarçar os odores ruins. Além disso, é pouco provável que cause reações alérgicas. A máquina de lavar louça supostamente deveria ser limpa enquanto trabalha, mas na verdade o cheiro de mofo da sua cozinha pode vir de lá. O ambiente quente e úmido é perfeito para os esporos de mofo. E se houver algum resíduo de comida, é simplesmente um verdadeiro paraíso para ele. Para se livrar disso, execute um ciclo de secagem quente, sem pratos. Certifique-se de lavar bem toda a máquina por dentro, incluindo os filtros e painéis. Às vezes, as cestas onde vão os talheres também podem ficar mofadas. Remova-as e mergulhe-as em um detergente antibacteriano diluído por cerca de 1 hora. Enxague bem antes de usar. Se você é alérgico a mofo, prepare-se para todos os tipos de sintomas desagradáveis, como tosse, espirros e coceira. Às vezes, as pessoas convivem com esses problemas crônicos e não têm ideia que é em razão do mofo que está crescendo em lugares que elas não conseguem ver. Se encontrá-lo na sua casa, digamos no banheiro que costuma ficar sempre molhado, um produto de limpeza sem amônia ou detergente de louças pode ser usado para removê-lo. Certifique-se de proteger sua pele com luvas e vestir mangas compridas, além de uma máscara para evitar aspirar os esporos. Se a área de mofo for muito grande, é melhor contratar um profissional para acabar com o problema da maneira mais segura possível. Sua toalha também pode cheirar a mofo. Certifique-se de não utilizar a mesma mais de 3 vezes seguidas, pois ela acumula bactérias. Além disso, uma toalha molhada e suja pode ficar bem fedorenta. Algumas pitadas extras de bicarbonato de sódio de vez em quando, em algumas lavagens, ajudarão a se livrar de todas as bactérias. Se o seu quarto tem cheiro de podre, o problema pode ser o colchão. Testes recentes feitos em colchões com 7 anos mostraram que havia mais de 6 milhões de unidades formadoras de colônias de bactérias por centímetro quadrado. É como se fosse um universo inteiro em sua cama. Existem todos os tipos de sujeira, levedura, mofo e até bactérias estafilococcus. Eca! O bicarbonato de sódio pode ajudar novamente. Polvilhe um pouco no colchão e deixe por meia hora. Em seguida, limpe-o com um aspirador. Se ele tiver uma escova como acessório, melhor ainda. Cuidado também com os sons estranhos na sua casa. É claro que estalos e batidas no inverno ou no outono podem ser explicados quando o aquecimento é ligado pela primeira vez durante a estação de frio.
Às vezes, o problema são os radiadores e algum vapor condensado preso dentro do equipamento. O que acontece é que o ar se expande e se contrai nos radiadores por causa da mudança de temperatura. Para consertar, você pode tentar deixá-los vazá-los um pouco. O som de borbulhas na sua casa pode ser de origem diferente. Estranhamente, talvez indique um vazamento de água. Se você não tiver certeza, feche o encanamento novamente e ouça com atenção. Caso o barulho pare ao fechar e volte assim que estiver aberto, chame o encanador. Se nada mudar, pode ser o aquecedor de água. Às vezes fica sedimento no fundo do tanque e ele borbulha toda vez que a água é aquecida. Portanto, drenar o tanque pode ser uma ótima ideia. Se o filtro do ar-condicionado estiver sujo, ele pode produzir um som de arrepiar. Um filtro sujo significa que o aparelho não consegue sugar o ar livremente. Por isso precisa puxá-lo do entorno do filtro. Isso pode não ser tão óbvio durante o dia, mas vai te deixar maluco à noite. Bem, é só trocar o filtro e ter uma boa noite de sono. Se você está planejando se mudar para uma casa nova, verifique antes as paredes. Surpreendentemente, as cobertas com 20 camadas de tinta são um bom motivo para se preocupar. Ao contrário das paredes velhas rachadas, a tinta fresca é um sinal revelador. Provavelmente há algo a esconder. Pergunte ao proprietário por que ele teve que pintar com urgência. Agora, olhe para o teto. Depois de saber sobre os perigos do teto de pipoca, você nunca mais vai querer um sobre a sua cabeça novamente. Ele não apenas junta poeira, como também é bem feio e pode conter uma substância tóxica chamada amianto. O amianto é feito de fibras de cristal naturais, cujo nome é uma sopa de letrinhas e é difícil de pronunciar. O que o torna um material de construção desejável é sua enorme resistência e capacidade de suportar altas temperaturas. Ele pode também ser resistente a produtos químicos, até mesmo à eletricidade. Algumas casas antigas podem ter mais de uma camada de teto e, às vezes, conter amianto. Muitas árvores no jardim da frente também representam certo perigo. Elas correm o risco de cair durante a tempestade ou até mesmo de pegar fogo por causa dos raios. Lembre-se de que remover as árvores pode ser caro. Além disso, vários arbustos podem esconder milhares de insetos que você não quer ter na sua casa. Claro, quando baratas nojentas e formigas invadem o seu lar, você vai atrás de algum veneno. Infelizmente, esses pesticidas que aplica são ruins para você também. Para evitar que isso aconteça, sempre limpe o local em que foi passado o veneno depois que ele resolveu o problema. E certifique-se de armazenar quaisquer pesticidas longe de produtos alimentícios ou de qualquer coisa que toque a sua pele. Embaixo de uma pia ou em uma garagem geralmente é uma aposta segura. Seu carpete pode parecer inofensivo, mas ele está emitindo alguns produtos químicos potencialmente perigosos, conhecidos como compostos orgânicos voláteis, COVs, a partir das colas e tinturas. Lembre-se de que um novo pode liberar vários produtos químicos durante os primeiros dias. Você também deve considerar que o carpete pode reter poluentes como ácaros, pelos de animais, mofo, sujeira e muito mais, o que é capaz de prejudicar qualquer pessoa com problemas respiratórios. Para prevenir riscos potenciais, mantenha as janelas abertas durante os primeiros dias após a instalação do novo carpete, para que os COVs possam escapar, e aspire-o regularmente para remover os poluentes potenciais das fibras. Uau! Acho que vou me mudar para uma caverna. Parece mais seguro. Aquilo é um urso? Em uma situação infeliz, quando você corre o risco de se deparar com um dos muitos animais perigosos, a última coisa com a qual você quer se preocupar é não poder vê-los. Vamos dar uma olhada em alguns desses caçadores sorrateiros que dominaram a arte de camuflagem. Cobras certamente têm a capacidade de picá-lo muito antes de você saber que há uma por perto. E uau, elas gostam de nos picar. Estima-se que 4,5 milhões de pessoas sejam picadas por cobras a cada ano. Infelizmente, para os seres humanos, a cobra com a maior produção de veneno, que é a quantidade de veneno mantida nas glândulas de veneno de cada vez, também é muito sorrateira. Permita-me apresentá-la, a víbora do Gabão. Não, mantenha a distância. Essa espécie de cobra pode ser encontrada nas florestas subtropicais e savanas da África Ocidental, incluindo a Costa do Marfim, Gana, Guiné, Libéria, Serra Leoa e Togo. E são muitas cobras. Elas normalmente atingem um comprimento máximo de cerca de 1 a 2 metros e podem pesar de 9 a 11 quilos. Isso torna a víbora do Gabão uma das maiores e mais pesadas víboras.
Não estou apenas dizendo isso pelo efeito dramático, mas a espécie também tem as maiores presas dentre as cobras venenosas. Elas geralmente têm 5 centímetros de comprimento ou mais e se dobram contra o céu da boca da cobra quando não estão em uso. Eu fiz a víbora do Gabão soar aterrorizante? Se não conseguir fazer isso, agora pode ser um bom momento para que você saiba que a criatura tem escamas ampliadas no nariz que se parecem com um par de chifres, só para acompanhar sua cabeça triangular larga e pupilas de fenda vertical. Como um animal de emboscada, a criatura gosta de aproveitar ao máximo suas escamas manchadas cinza-acastanhadas. Bitis gabonica é um nome científico verdadeiro, e não uma piada. É um caçador noturno e ficará perfeitamente imóvel sob folhas ou plantas no chão da floresta, esperando que sua presa passe antes de atacar. A cobra é carnívora. Sua dieta inclui principalmente roedores, pássaros, rãs e lagartos. Sua capacidade de caça se beneficia muito desse talento para se misturar perfeitamente com os seus arredores. Isso até a torna capaz de derrubar animais maiores, como suricatos e lebres. Não preciso falar que, se você conseguir identificar uma víbora do Gabão enquanto passeia pela África Ocidental, tem apenas 2 coisas em que você precisa pensar. A primeira coisa, não a acaricie. Na verdade, fuja. Embora se movam lentamente, essas cobras têm uma das picadas mais rápidas, e sua cabeça pode se mover entre 280 e 320 km por hora durante um ataque. E a segunda coisa é que talvez você não deva contratar alguém para andar à sua frente por precaução. Felizmente, porém, picadas dessas criaturas são muito raras, pois a víbora do Gabão é muito mais calma do que outras cobras perigosas, como a surucucu ou a mamba negra. Isso não significa que você não deva ter cuidado. Uma picada muitas vezes acontece quando um pé humano acidentalmente pisa na criatura, porque, como sabemos agora, elas não são a coisa mais fácil de ver. Para os azarados que são picados, é muito sério. O veneno da víbora do Gabão é extremamente perigoso se não for combatido por um antídoto dentro de 2 a 4 horas. Ok, então você deve ter adivinhado que muitas cobras usariam a arte da camuflagem a seu favor, já que andam se arrastando no chão e não são largas ou altas. Mas por que não olhamos para uma criatura maior que você pode pensar que não teria problemas para detectar? Que tal um leopardo? Leopardos são encontrados em muitas partes do mundo na África, partes do Oriente Médio e Ásia, incluindo China, Índia e leste da Rússia. Em média, eles podem pesar entre 50 e 90 quilos e ter até 2 metros de comprimento, excluindo a sua cauda de 1 metro. Normalmente de cor amarela na parte superior e branca na parte inferior, os leopardos têm manchas escuras que parecem com rosetas e espalhadas por todo o corpo. Os diferentes padrões de design dessas manchas confirmaram a existência de várias raças diferentes de leopardos. Os leopardos pretos são perfeitamente equipados para perseguir outros animais durante a noite enquanto se espreitam pelas sombras, graças ao seu casaco de pele completamente preto. Você pode ter pensado que o casaco manchado dos outros leopardos realmente os tornariam bastante fáceis de serem avistados. Este não é o caso. Em ambientes onde há muitas manchas claras e escuras, de diferentes tamanhos e tons, ajuda a ter muitas manchas ou listras no corpo. Basta pensar nas áreas ensolaradas do sertão africano e em como o animal poderia usá-las a seu favor. Como se precisassem de mais habilidades para permitir que eles se comportassem de maneira furtiva, os leopardos também são alpinistas ágeis. Em outras palavras, também podem persegui-lo de cima. Então, quais animais são enganados pelas habilidades de camuflagem do leopardo? Bom, qualquer coisa que ele possa dominar, de pequenos roedores a pivas, antílope de Moçambique. Mas os leopardos geralmente caçam antílopes e veados menores e médios. Felizmente, de todas as espécies de gato grande que você pode encontrar durante um safari na África, os leopardos são vistos como os menos propensos a atacar um ser humano. A maioria dos casos de encontros perigosos entre leopardos e humanos acontece quando o animal está enfraquecido e incapaz de caçar. Então ele ataca o que estiver ao seu alcance. Isso não significa que você não deva manter os olhos abertos, bem abertos, dada a capacidade deles de se esconder se estiverem em uma área conhecida por seu habitat de leopardos. Não adianta tentar fugir de um animal que pode atingir uma velocidade de até 56 km por hora. Curiosamente, isso é, na verdade, mais lento do que a maioria dos animais que ele caça, o que novamente demonstra a capacidade do leopardo de ser furtivo. Há muitas razões pelas quais o pelo do leopardo funciona a seu favor do ponto de vista da camuflagem. Mas você sabe onde isso pode não ser muito eficaz?
Que tal no Ártico, branco como a neve? Lá, você pode não notar um certo par de olhos, nariz e patas vindo em sua direção, porque o resto do corpo do dono se mistura com o ambiente ao seu redor. O dono em questão é o urso polar. Sim, o urso polar pode se camuflar em seu ambiente tão bem que pode realmente passar como um monte de neve. O que é surpreendente sobre isso é que a pelagem do animal nem é branca. O pelo do urso polar é amarelo e sua pele é, na verdade, preta. Os ursos polares usam sua camuflagem a seu favor não apenas para caçar, mas também para sua própria proteção. Isso é estranho de se pensar, já que eles são as maiores espécies de ursos e carnívoros terrestres do mundo. Podem pesar até 600 quilos e medir entre 1,5 metro de altura, quando de 4 ou quase 3 metros sob as patas traseiras. Apesar de ser difícil de detectar devido aos seus pelos, é a arte da paciência que o urso polar prefere usar ao procurar comida. Um método comum de caça usado pelo urso é simplesmente ficar perfeitamente quieto perto do orifício respiratório de uma foca, e muitas vezes não apenas por horas, mas sim por dias. Às vezes essa paciência não é recompensada, e mesmo quando uma foca surge para respirar, seu corpo escorregadio significa que, em média, os ursos polares pegam apenas uma em cada 5 focas que encontram. Bom, não há nada de errado em fazer as coisas com as suas próprias mãos, ou, neste caso, patas. Ursos polares são nadadores muito capazes e também podem caçar na água. Eles podem atingir uma velocidade de 10 km por hora remando com as patas dianteiras e segurando as patas traseiras planas como um leme. O formato das suas patas os ajuda a nadar. Eles normalmente são capazes de prender a respiração debaixo d'água por até 30 segundos. Felizmente, interações entre ursos polares e humanos são muito raras. Entre 1870 e 2014, houve apenas 73 encontros perigosos documentados entre as duas espécies. Assim como acontece com leopardos e víboras de Gabão, teríamos que nos esforçar para encontrar um. O problema é que há uma boa chance de eles nos encontrarem primeiro. Às vezes, as criaturas nem usam a arte da camuflagem. Elas são tão pequenas que você não consegue vê-las. Este é o caso de uma espécie de água-viva conhecida como maloking. Esta criatura normalmente atinge só 3 centímetros de tamanho. Você pode compará-la ao tamanho de uma unha de dedão humana. Imagine estar debaixo do oceano e tentar encontrar algo tão pequeno. A maloking tem 4 tentáculos cercados por tecido, assemelhando a um halo. Você pode encontrar essa água-viva principalmente em águas australianas. A criatura realmente recebeu este nome de um infeliz encontro com um turista americano chamado Robert King, que estava visitando a Austrália, foi nadar e acabou morto, eu acho. Embora você possa pensar que as águas-vivas flutuem sem rumo no oceano o dia todo, a maioria delas são, na verdade, caçadoras ativas, e a maloking não é diferente. Essa criatura até tem olhos equipados com lentes, córneas e retinas, o que permite que essa água-viva veja imagens reais, em vez de apenas dizer a diferença entre áreas claras e escuras. Apesar de ser tão pequena, a maloking é extremamente venenosa, como parece que o pobre Sr. King descobriu. Após o contato, ela atira seu veneno na corrente sanguínea de outros animais através de suas células pungentes semelhantes a dardos localizadas dentro dos tentáculos. Felizmente, a maloking não busca interação com as pessoas. No entanto, estima-se que 150 milhões de pessoas sejam picadas por todos os tipos de águas-vivas todos os anos. Portanto, é sempre melhor ficar de olho quando estiver debaixo d'água. Um pôr-do-sol roxo. Você deve ter visto um desses pelo menos uma vez na vida. Normalmente não é nada ameaçador e tem a ver com a forma como a luz viaja. A que o Sol produz é branca. Quando passa por um prisma, você vê ondas de luz de cores diferentes, de vermelho e laranja a azul, verde e índigo. Ela normalmente se desloca em linha reta se não houver nenhum obstáculo no caminho. As ondas mais curtas, incluindo azuis e roxas, são espalhadas mais facilmente quando encontram esses obstáculos, como moléculas e aerossóis na atmosfera. Como o Sol está baixo no horizonte ao nascer e se pôr, sua luz precisa passar por mais moléculas que espalham violeta e azul. As cores que seus olhos captam são o amarelo, laranja e vermelho, mas com as condições certas é possível ver o lindo céu roxo. Às vezes ele surge por motivos muito mais assustadores, como furacões, incêndios florestais ou tempestades de poeira. A concentração de vapor no ar aumenta e a luz se espalha mais do que o normal. Poeira, sol poente e nuvens baixas também contribuem para esse espetáculo natural. O céu fica laranja e vermelho ao entardecer se ainda houver luz suficiente. Em seguida, emite tons de rosa, que se misturam com um azul escuro acima.
Bem, você se lembra do que acontece quando essas duas cores se encontram? Surge o roxo. Nem todo furacão faz o céu ficar dessa cor, e tentar adivinhar se isso vai acontecer é como apostar em um arco-íris. Ainda assim, as pessoas relataram que vários grandes furacões provocaram esse fenômeno. O céu verde pode parecer tão espetacular quanto o roxo, mas na verdade também grita perigo. Ele geralmente está lá para avisar que uma tempestade, granizo ou tornado está por perto. Essa cor única é resultado da mistura dos raios solares amarelos com a luz azul vinda das nuvens de tempestade. Você está curtindo um belo dia à beira-mar com uma brisa fresca nos cabelos, quando de repente percebe que a água começa a recuar da praia a uma velocidade enorme. Este é um sinal para começar a correr o mais rápido e distante que puder. Isso provavelmente significa um tsunami a caminho. Uma reação rápida maximiza as chances de sobrevivência. Se perceber que o nível do mar está subindo, mas não parece muito extremo, pode ser outro sinal de um tsunami. Acontece em 40% dos casos, e a entrada de água é a primeira onda dele. A próxima, muito maior e mais perigosa, geralmente ocorre em cerca de 10 minutos. Outra coisa é que ele gosta de surgir com alguns sons altos. As pessoas os descrevem como um trovão, uma locomotiva, um helicóptero ou apenas um estrondo alto. Você vê um canal de água agitada na praia? É melhor ficar longe da água. Pode haver uma corrente de retorno sob a superfície e ser extremamente perigosa. Às vezes, as ondas atingem a costa de uma maneira estranha, formando essas correntes. Você pode ver uma quebra estranha nas ondas, ou uma área com uma cor diferente do resto da água. Pedaços aleatórios de algas marinhas indo em todas as direções são outro sinal de alerta. Se acontecer de ficar preso em uma corrente de retorno, tente se manter à tona, mas não ir contra ela. Você só irá desperdiçar energia preciosa. Grite por socorro e tente flutuar ao longo da praia. Depois de sair da corrente, nade diagonalmente até a costa. Da próxima vez que vir nuvens de formato cônico no céu, lembre que é um bom momento para começar a procurar algum abrigo. Se continuar assim, uma forte tempestade está a caminho, mas se uma delas com esse formato começar a girar, significa que está prestes a se transformar em um tornado. Se houver abelhas por perto, elas podem salvá-lo de grandes problemas um dia. Essas pequeninas trabalhadoras ficam mais ativas do que o normal quando sentem que uma tempestade está a caminho e aceleram para coletar mais néctar antes que ela os atinja. Uma vez que terminam, sempre voltam para a colmeia 10 a 15 minutos antes da chuva forte, mesmo quando não há sinais óbvios de que esteja chegando. O segredo para isso são pelos supersensíveis nas costas que podem captar acúmulos eletrostáticos de nuvens de tempestade. Durante séculos, as pessoas notaram que os animais agem de maneira estranha alguns dias antes de grandes eventos sísmicos. Os cachorros não param de latir, as vacas param de dar leite, e os sapos, ratos e cobras saem de casa. Parece que os animais podem sentir ondas de choque iniciais menores que são imperceptíveis para os humanos. Os cientistas tentaram encontrar alguma explicação para isso e realizaram testes e experimentos intermináveis. Até agora, ainda estão tentando explicar esse mistério. Você pode sentir o cheiro de ozônio no ar? Quando uma tempestade está a caminho, é o odor mais distinto e acre que se pode perceber. Uma carga elétrica de um raio o liberta de altitudes mais elevadas. O outro cheiro de chuva mais agradável é o petrichor. A água da chuva desperta moléculas em plantas, árvores, concreto e asfalto, e o aroma se espalha por todo lugar. Você pode até sentir esse cheiro na própria boca. Todos aqueles íons positivos no ar que um raio libera se misturam com o ozônio e a saliva. E é assim que você fica com aquele gosto metálico amargo. Quando um raio está prestes a cair, você pode ouvir sons bizarros de crepitação, zumbido ou vibração vindos de objetos de metal próximos. As palmas das mãos podem começar a suar, e é capaz que seu cabelo fique em pé. Esse é um claro apelo à ação para salvar sua vida. Cargas positivas estão passando por seu corpo, tentando alcançar a parte carregada negativamente da tempestade. Confie em mim, você não quer que elas o atinjam. Se não vir nenhum abrigo que possa alcançar rapidamente, tente se tornar menor do que os objetos ao seu redor. Abaixe seu guarda-chuva e fique longe de cercas de arame, canos de metal, trilhos e outros objetos metálicos. E não se deite no chão, provavelmente está molhado, o que significa que é um ótimo condutor de eletricidade. Se de repente você notar fendas no asfalto ao lado de sua casa, pode ser um sinal de alerta de sumidouro. Inspecione sua residência por dentro. A porta começa a emperrar?
ou talvez haja uma lacuna onde as paredes encontram o teto. Armários e gavetas de cozinha irregulares, pisos inclinados, escadas que começam a se inclinar, vazamentos de água após cada chuva e molduras deslocadas são sinais de que um sumidouro está prestes a abrir. Para saber se é definitivamente um deles e o quão perigoso é, você precisa consultar uma empresa de engenharia. Se encontrar um sumidouro que já esteja lá, fique longe. Cerque ou ponha cordas no local para torná-lo menos perigoso para os outros. Você precisará de ajuda profissional para corrigir o problema. Alguns vulcões gritam quando estão prestes a entrar em erupção. Pequenos terremotos que costumam acontecer antes produzem um zumbido. É praticamente inaudível para os ouvidos humanos, mas às vezes atinge uma frequência que permite ouvi-lo como um estranho som estrondoso ou sibilante vindo do solo. Esse ruído é conhecido como tremor harmônico. Com alguns vulcões é o barulho das bolhas de magma vibrando ao passar por fendas na crosta terrestre, mas nem sempre é assim. Se os cientistas conseguirem entender o que exatamente causa esses gritos vulcânicos, poderão criar um sistema limitado de alerta precoce para erupções vulcânicas. Se você estiver na natureza, preste atenção à água em riachos, quedas d'água e rios. Se o nível estiver caindo rapidamente, mesmo que esteja chovendo, isso pode ser um indício de um deslizamento de terra próximo. E se você escutar um leve ruído estrondoso ou sons incomuns, como pedras batendo umas nas outras, pode significar que detritos estão vindo em sua direção. É um sinal para ir para a segurança imediatamente, como agora mesmo.